Olá pessoal, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou Fabrícia Barbosa, sou terapeuta especialista em todos os tipos de transtornos, traumas e fobias adquiridos ao longo da vida. Sou também especialista em leitura corporal e leitura silenciosa. Futuramente, se Deus quiser, também estarei me especializando para trabalhar com autistas, o espectro autista. No vídeo de hoje, ultimamente os vídeos não estão sendo muito satisfatórios. Vamos falar sobre esse pai não, esse genitor, essa pessoa, que cedeu, eu costumo dizer que cedeu o seu material genético para colocar duas crianças no mundo, duas crianças lindas. Esse pai que agora, infelizmente, acabou de assassinar suas duas filhas, uma de 3 e outra de 5 anos. E, assim, é tão bizarro você falar sobre isso, sem você se emocionar, sem você não tentar sentir um pouco a dor dessa mãe. A gente nunca vai sentir, porque a dor de perder um filho, só quem perdeu é que sabe o quanto está doendo. Vamos falar, eu gosto muito de falar, eu sou muito julgada por falar, ser um pouco dura com as pessoas que facilitam a entrada na sua vida de certos criminosos. Ficamos sabendo que essa pessoa já cumpriu, estava numa tal de uma saidinha Dia dos Pais e pegou as crianças para poder passar o Dia dos Pais com o intuito, dizendo ele para a família que iria levar as crianças para o museu, para poder apresentar o museu. Marginal, uma pessoa que estava cumprindo pena por vários tipos de crimes, uma pessoa que espancava sua esposa, quando era casado com a mãe das meninas. Ele espancava ela, ele agredia, ele traía ela, e mesmo assim, quando ela decidiu separar, ela decidiu não ir mais fazer visitas íntimas para ele na penitenciária. Foi quando ele começou a ameaçar ela, ela já tinha, ela relatou depois disso, que sofria ameaça, que sofreu muita agressão dele, e nunca denunciou a gravidade olha só a gravidade desse problema. As pessoas, às vezes, eu recebi neste tanto uma pessoa me xingando no Instagram, porque eu comentei, poxa, ela foi agredida, ela foi ameaçada, e mesmo assim, ela duvidou da capacidade dele de cometer um crime contra as filhas. Se o seu marido, se o seu cônjuge, se o seu ex, se ele lhe batia, se ele lhe bate, ele automaticamente ele vai ser ruim com seus filhos, que também são filhos dele, porque ele quer agredir. A maior dor para uma mãe não é ela apanhar, não, é ela ver o filho dela ser agredido, é ela ver o filho dela sendo violado. Eu tô falando de mães, viu? Não de genitoras. Então, assim, ele ameaçou o tempo todo, ele falou para a família que ia fazer. Foi tudo bem premeditado. E o que mais me deixa, assim, muito triste é essa moça, ela ter se envolvido com esse rapaz, Essa pessoa que era uma pessoa ruim, uma pessoa delinquente. E ela simplesmente, ficou em um casamento ruim, abusivo. Ela durou 8 anos o relacionamento dela com ele. E, infelizmente, quando ela não suportou mais a vida dele, de criminalidades, ela simplesmente optou por se retirar do relacionamento e vivia sofrendo ameaças. O que mais me deixa apreensiva é o porquê que vocês não entendem e olham para frente e falam, não, ele é perigoso. Por que vocês duvidam da capacidade, da crueldade dessas pessoas? Vocês conviveram com elas. Não existe isso de você chegar e dizer, não, mas ele não vai fazer, não, ele vai fazer. O judiciário tem que olhar para essas mulheres. Se elas foram agredidas, automaticamente esses pais eles vão descontar nas crianças. Mas, infelizmente, não estão se vendo isso, estão vendo como se fosse alienação parental. Existe a alienação parental, existe o desrespeito, existem mães, mulheres ruins também que tentam tirar a convivência dos pais de seus filhos, que eram convivência boa, que eram homens bons, mas não deu certo o relacionamento. Elas, por não se conformarem com o término do relacionamento, elas vão e fazem isso, mas o mínimo. E a maioria hoje do que a gente vê é isso, são pessoas ruins que estão fazendo de tudo para poder acabar com suas ex-companheiras, com seus filhos. Virou moda essas últimas 2 semanas agora. Se foi o advogado lá que fez o que fez com a criança, era uma pessoa do alto escalão, e a mulher, por medo, brigava, porque ele começou a expor esse homem na internet, expor tudo.
Eu não estou, não é julgando a mãe, mas vamos fazer um exame de consciência. As mulheres precisam se conscientizar e dizer um basta, e dizer, não, peraí, eu já fui errada em me envolver com esta pessoa que age como um criminoso, essa pessoa que me machuca, que me desrespeita. Se esse seu marido, se essa pessoa desrespeita você, ela não vai gostar do seu filho. Filho só é de pai quando ele está com você. Vamos parar com essa hipocrisia de achar que é filho dele, ele não vai fazer. Vai fazer. Também tem muitas mães psicopatas que permitem que seus filhos sofram em mãos de homens ou de suas mulheres, que algumas viram a casaca e depois diz que está gostando de mulher. Aí a sua parceira vai lá e comete crimes. Tem vários crimes aqui. Esses são crimes que desencadeou agora, que tomou uma proporção muito grande, mas todos os dias existem crimes dos próprios pais contra seus filhos, tanto pais como mães. O que é que está acontecendo? Que as mulheres elas não estão denunciando. Se denunciam, grite mais, a internet está aqui, grite mais. A própria população pode ficar de olho se seu ex pegar seu filho para fazer alguma coisa. As pessoas vão vigiar, vão olhar. A internet ela veio para isso, para ajudar. Mas eu estou vendo a conivência. Podem me julgar, mas como é que você se envolve com uma pessoa ruim, uma pessoa criminosa? Você bota 2 filhos no mundo de uma pessoa que já tem a índole ruim. A sua essência é ruim. Mas mesmo assim você faz questão de querer acreditar. As pessoas têm que parar de sonhar em conto de fadas e olhar para a realidade. Se o seu marido, se você separou dele por traição, por desrespeito, por ele lhe espancar, por agressão dentro do relacionamento, isso não quer dizer que ele não vai fazer com seus filhos. Mesmo que tenha sido, que o relacionamento acabou de bom tamanho. Gente, parem de achar que o seu ex, ele vai gostar do seu filho. Não, ele não vai gostar. A maioria não vai gostar. Infelizmente, filho só é da mãe. Filho, acabou o relacionamento, filho só é da mãe. Mas vocês insistem em empurrar os filhos para os pais, em deixar. Eu não estou aqui julgando a mãe, mas nós precisamos começar a conscientizar essas pessoas. Por mais que você grite, principalmente pessoas que têm poder. Como no caso desse outro menininho. O menino chorou, dizendo que não queria ir para casa do pai porque o pai batia nele. E a mãe disse que era estagiada, ela deveria. Eu sempre falo, porque ele tem um alto cargo. Exponha, não tem que ter medo. Não tem que ter medo, tem que começar a expor. Porque a própria população, vendo a cara desses indivíduos, desses criminosos, vai ficar de olho se vê ele com seu filho ali na rua. Olha, aquele ali eu vi. Não é que a população vai agredir, mas vai ficar de olho para ver. Eu quero parar o carro numa via, assassinou as 2 filhas asfixiadas, creio que por enforcamento, abriu a porta-malas, trocou de blusa, foi para a delegacia, ele foi se entregar. E isso ele estava com tornozeleira eletrônica, numa saidinha do Dia dos Pais. Que maravilha! Liberaram o criminoso, que cometeu outros crimes contra a sociedade, contra a população trabalhadora, para assassinar as filhas. E a próxima saidinha ele vai sair para matar a ex. Vocês querem apostar quanto? Leis mais severas gente, a falta, a certeza da impunidade é o que está causando isso. Lá dentro do presídio ele vai ter alimentação 3 vezes ao dia, ele vai ter banho de sol, futebol, ele vai ter Wi-Fi, melhor do que o nosso. Visita íntima, né? Porque assim é maravilhoso, né? Tanta gente está aqui, não tá namorando, mas os presos têm direito. Eu acabei de ver aqui no noticiário, não pode ter pena de morte, não pode ter pena mais severa, prisão perpétua, porque é muito severo, é muita crueldade. Peraí, então quem tem que sofrer a crueldade nesse país chamado Brasil é a vítima. A vítima pode receber total crueldade do seu algoz, do criminoso, e o criminoso não pode pegar uma prisão com o mesmo índice de crueldade, que não é nem o mesmo, né? Ele vai ficar comendo, bebendo, ele vai ter mulher de graça, vai ter tudo.
É assim, é nojento você ouvir alguém do judiciário, um delegado, falar isso. Não, ele não pode ser submetido a uma crueldade dessa, mas a vítima dele pode. As vítimas sofreram. E, inclusive, já está separado, uma fala separada. Não, entregue ele para os presos. Porque já que a justiça não está fazendo nada, para esse desgraçado que não tem jeito, porque isso aí não tem jeito, esse tipo de ser humano não tem jeito. Isso aí só Deus vai perdoar. Não tem nenhum santo aqui na Terra para ter pena de vagabundo. Não existe santo aqui na Terra. Por que vocês querem tanto querer se santificar e passar a mão na cabeça de criminosos hediondos? Está se formando uma leva de pessoas, principalmente no judiciário, com pena de vagabundo. É incrível. Mas ninguém levar para sua casa. Deixa solto, né? Para os trabalhadores, para nós, ficarmos vulneráveis a esses criminosos. Fica aqui a minha indignação com relação a esse caso. E eu espero, torço muito para que ele seja entregue aos presos. Porque desculpa. Só quem perdoa uma atrocidade dessa é Deus, eu não. Eu não fui colonizada ainda. Para perdoar uma atrocidade dessa. E que essa mãe repense, que as mulheres repensem com quem vocês estão se envolvendo. Primeira ameaça, procura a delegacia, faça boletim de ocorrência, negue entregar as crianças. Mostre a ficha dele é essa. Você acha que eu tenho condições de entregar minhas filhas para essa pessoa? Não hesitem. Eu prefiro pecar pelo excesso, do que pela omissão. E entregar minha filha, deixar que uma criança seja morta, seja crucificada, seja torturada. Porque eu estou sendo omissa, porque eu estou fechando os olhos. Eu estou fechando os olhos porque não é comigo, ou porque não, ele é bonzinho. Ele não vai fazer isso, mas ele vai fazer. E o que é minha indignação com relação a isso? O que está acontecendo com as mulheres que não estão entendendo que esses homens, eles vão fazer, eles já ameaçam, eles já falam. Pessoal, acabo de saber que o crime de ameaça de 6 a 1 ano, até 2 anos, dependendo se for a mulher que for falar. Mas até agora eu nunca vi ninguém preso por ameaçar. Eles não estão sendo presos nem porque está matando, porque se fugir do flagrante e eles voltam 2, 3 dias depois e o cara não vai preso, vai responder liberdade. Essa é a nossa justiça. Só existe justiça no Brasil no papel. Mas a prática mesmo, as leis estão aí. Não são cumpridas. E as pessoas precisam olhar para isso. Precisam cobrar dos governantes uma mudança severa na legislação desse país. O crime nesse país compensa. Para a gente comer, para a gente dormir, para a gente tomar banho, para a gente ter um teto, a gente precisa pagar. O cara comete um crime hediondo, o cara estupra, mata próprio filho, mata pai e mãe, e são soltos para festejar Dia dos Pais, que matou os pais, Dia das Mães, que matou as mães, Dia das Crianças, que matou os filhos. É tanta coisa, a atrocidade que você vai vendo, que parece que você está vivendo em um pesadelo. Eu estou me perguntando, existe nesse país, nesse mundo, inferno? Existe mesmo inferno? Não. O inferno já é aqui, o inferno já começa aqui na Terra. Eu sou Fabrícia Barbosa, sou terapeuta especialista em todos os tipos de transtornos, traumas e fobias adquiridos ao longo da vida. Sou também especialista em leitura corporal e leitura silenciosa. Espero que tenham gostado do vídeo. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, deixa seu like e ativa o sininho. Beijos para todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser, Eliane, querido.